Olá pessoal, agora dando sequência ao nosso curso completo de Direito Constitucional, nós vamos iniciar um debate sobre a natureza da Constituição. E olha, não são poucas as questões de prova que pedem esse assunto, tá certo? E aí é uma dor de cabeça para a maioria dos candidatos, porque as questões de nível um pouco maior, questões mais complicadas, mais difíceis, vão associar este tipo de concepção de Constituição, este tipo de natureza da Constituição, com o nome de algum autor, ou com uma expressão, uma palavra-chave que define, que sintetiza, que resume a concepção do autor sobre a natureza da Constituição. E aí é a hora em que os candidatos botam a mão na cabeça, desesperados, com o nível de questão. Acham que a questão é dificílima e etc. Olha, embora essas sejam questões diferenciadas em comparação com as demais, nós vamos ter oportunidade de ver, quando a gente for resolver algumas questões mais lá na frente, vamos ter oportunidade de ver que com um pouco de tranquilidade e usando muito mais a lógica, muito mais a coerência do que propriamente um conhecimento jurídico, você consegue se sair dessas questões. Pelo sim, pelo não, para lhe dar tranquilidade e não depender única e exclusivamente da lógica num momento em que você está nervoso fazendo a prova, vamos então discutir com calma as principais concepções sobre a natureza da Constituição. Vamos para o quadro então? Dá uma olhada para mim, por favor, olha lá. Natureza da Constituição, a gente começa, claro, pela natureza jurídica da Constituição. E veja, esse nome aqui deve estar necessariamente associado à natureza jurídica da Constituição. É o nome do Hans Kelsen. Pronto. O nome do Kelsen deve estar necessariamente associado à natureza jurídica de uma Constituição. Está aqui. É o autor que pensa a natureza jurídica da Constituição. E ele enxerga a Constituição sobre um duplo aspecto. Ele percebe a Constituição com a função lógico-jurídica, que ela cumpre dentro da ordem jurídica, e a Constituição jurídico-positiva, do jeito que você está vendo aí no quadro. Olha lá, a Constituição lógico-jurídica e a Constituição jurídico-positiva. Está aqui. Fernando, eu vou ter que decorar mesmo essa história de lógico-jurídico, jurídico-positivo. Nós estamos no primeiro autor, na primeira concepção acerca da natureza da Constituição, e o pensamento do cara já divide a Constituição em duas, lógico-jurídica, jurídico-positiva. Rapaz, aqui é simples, olha, o que você precisa guardar é essa expressão aqui, ó, Constituição jurídica. Constituição jurídica, pensamento do Hans Kelsen. O resto você vai aprender, você não vai precisar nem se esforçar para guardar na sua memória. Olha lá o que para o Kelsen é a Constituição no seu sentido lógico-jurídico. Vamos olhar no quadro, olha aqui, ó. Em sentido lógico-jurídico, a Constituição, ela está consignando a norma fundamental hipotética. Isso daqui é uma outra expressão que deve necessariamente estar associada ao nome do Kelsen, tá certo? Norma fundamental hipotética. Vamos lá. A norma fundamental hipotética não positiva, portanto, não expressa em nenhum texto, ela não está escrita, tá certo? Pois sobre ela embasa-se o primeiro ato legislativo não determinado por nenhuma outra norma superior de direito positivo. Fernando, eu não entendi nada, rigorosamente nada. Pois vamos para cá, olha aqui. Está significando de novo, ó, a norma fundamental hipotética, cuja função é servir como fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico positiva. Fernando,
Eu honestamente não sei o que foi pior, se foi aquela definição anterior ou se foi essa definição. Na minha cabeça ainda está muito confusa essa história da Constituição no sentido lógico-jurídico. Eu sei que tem alguma coisa a ver com a norma hipotética fundamental. Eu sei que se eu escutar norma hipotética fundamental, eu tenho que lembrar do nome desse tal de Hans Kelsen. Eu sei que se eu ouvir falar de norma hipotética fundamental, estão falando para mim do sentido jurídico de uma Constituição. Mas eu, honestamente, não entendi muito como é que isso funciona, não. Funciona assim, olha aqui, ó. Vamos construir, então, um outro quadro. Vamos construir, então, um outro quadro. Para a gente entender isso. O Kelsen, ele disse o seguinte, olha, uma norma jurídica qualquer, que eu estou chamando aqui de norma 1, ela só é válida se encontrar o fundamento da sua validade numa outra norma jurídica que seja hierarquicamente superior. Está aqui, ó, a norma 2. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele criou um escalonamento de normas jurídicas. Ele disse que o fundamento de validade da norma 1 é a norma jurídica 2, que lhe é hierarquicamente superior. Aí você pergunta, por que, Fernando? Porque foi a norma jurídica 2, a norma jurídica hierarquicamente superior a esta norma 1 aqui, que atribuiu a este sujeito a competência para produzir a norma 1. E dessa forma, a norma jurídica 2, portanto, só é válida se encontrar fundamento de validade numa terceira norma jurídica, hierarquicamente superior. Por quê? Porque essa norma 3 é que atribui a esta criatura aqui o poder de produzir esta norma. Por que que essa norma é válida? Porque este sujeito possui legitimidade para produzi-la. E de onde vem a legitimidade dele? A norma 3, quem atribuiu a ele essa legitimidade. Ora, a gente ia ficar subindo aqui eternamente, ia ficar subindo aqui sem fim. Ia ficar subindo aí para o resto da vida, se você levasse em consideração que qualquer norma jurídica só é válida se encontrar o fundamento da sua validade numa outra norma jurídica que lhe seja hierarquicamente superior. Porque aí, gente, a pergunta seguinte ia ser, e essa outra norma jurídica superior? Ela é válida porque tem que ter uma outra norma ainda acima dela. E assim por diante. Esse escalonamento não teria fim jamais, jamais. É como se você dissesse o seguinte, Fernando, o que é que dá validade a um decreto regulamentar do presidente da República? Olha, ele é válido porque foi produzido pelo presidente da República, que tem legitimidade para tal. Fernando, mas quem é que deu a ele essa legitimidade? Bom, a lei, a Constituição, enfim, uma outra norma jurídica hierarquicamente superior àquele decreto regulamentar, atribuiu ao presidente competência para produzir o decreto. Por isso o decreto é válido. Bom, então aquela outra norma jurídica hierarquicamente superior tem que ter validade também, porque o seu sujeito produtor teve legitimidade para produzi-la. E essa legitimidade deve decorrer de uma norma hierarquicamente superior. E assim infinitamente. Veja, para fechar o raciocínio, o Kelsen teve que botar um ponto final nessa história. E o ponto final é uma norma de natureza jurídica que não está escrita em canto nenhum. E a essa norma, que é uma hipótese jurídica, uma hipótese lógica para fechar esse pensamento dele, a isso ele atribuiu o nome de norma fundamental hipotética. Norma fundamental hipotética. Assim, olha aqui no quadro comigo, vamos ver. Vamos criar aqui uma outra página. Está aqui. Nós dissemos que a norma jurídica 1, ela só é válida na medida em que encontra fundamento de validade numa outra norma jurídica hierarquicamente superior.
Já essa norma jurídica só encontra fundamento de validade numa terceira, hierarquicamente superior à segunda. Pois bem, o fundamento de validade de toda a ordem jurídica seria uma norma fundamental hipotética. Uma norma hipotética. Fernando, quem é que produziu essa norma fundamental hipotética? Ninguém a produziu. Essa norma fundamental é uma hipótese jurídica. É uma hipótese lógica. Fernando, por que lógica? Gente, porque essa escada aqui vai ter que ter um fim alguma hora, né? Eu vou ter que ter um teto aí para essa escada. Existe alguma norma jurídica que vai precisar fechar o esquema, fundamentar de validade todo o sistema jurídico. E aí é nessa hora que o Kelsen diz que a Constituição, no seu papel lógico-jurídico, é a própria norma fundamental hipotética. Vamos voltar para aquelas definições para ver se ficou mais claro agora? Olha aqui, ó. Naquelas definições, veja lá. A Constituição, no seu sentido lógico-jurídico, estamos analisando o pensamento do Hans Kelsen, a natureza jurídica da Constituição. A Constituição consigna a norma fundamental hipotética. Repara nessa característica aqui, ó. Não positiva. Não positiva. Isso significa dizer, gente, que ela não está escrita em canto nenhum. Ela não é uma lei, um decreto, um regulamento, um texto formal. Essa norma é um pressuposto. Essa norma é uma hipótese jurídica que apenas dá lógica ao raciocínio do Kelsen. Então, consigna a norma fundamental hipotética não positivada, porque sobre esta hipótese fundamental vai ser embasado o primeiro ato legislativo. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá para aquela escada que nós fizemos. A norma fundamental hipotética é ela quem vai atribuir legitimidade ao primeiro ato legislativo. Esse primeiro ato legislativo produz a norma jurídica, vamos imaginar, 3, que vai atribuir legitimidade a um segundo ato legislativo, que vai produzir a norma 2, que por sua vez vai atribuir legitimidade a um terceiro ato legislativo, que vai produzir aqui uma norma 1. Tá vendo? O escalonamento encontrou o fundamento de validade na norma fundamental hipotética. Foi ela que atribuiu legitimidade ao primeiro ato legislativo. Tá aqui. Ela embasou o primeiro ato legislativo. Ato legislativo esse que não estava determinado por nenhuma outra norma superior de direito positivo. Não havia, gente, nenhuma lei, nenhum texto que você pudesse encontrar nas bibliotecas jurídicas que dissesse que determinado ato legislativo poderia produzir uma norma. Exemplo, onde é que está escrito que o poder constituinte tem legitimidade para escrever a Constituição? Isso não está escrito em canto nenhum. É um pressuposto de validade da Constituição que o poder constituinte tenha legitimidade para produzir a Constituição. Veja, se você não partir desse pressuposto, se você não reconhecer como premissa fundamental que o poder constituinte tem legitimidade para produzir a Constituição, então a Constituição não é legítima, a Constituição não pode fundamentar de validade rigorosamente nada. Bom, mas a norma jurídica que, portanto, atribui ao poder constituinte a legitimidade de produzir a Constituição, essa norma não está escrita em canto nenhum. Isso é uma hipótese da lógica jurídica. Para o Kelsen, a Constituição seria essa própria norma fundamental hipotética. Mas aí ele está definindo Constituição quanto ao seu aspecto lógico-jurídico. Lembre que o Kelsen vai enxergar a Constituição sob dois aspectos,
o lógico jurídico e o jurídico positivo. No lógico jurídico, nós estamos associando aqui à Constituição a ideia de norma fundamental hipotética. Já a Constituição, em seu sentido jurídico positivo, nós estamos associando à Constituição cujo texto está escrito. Estamos falando aqui da Constituição no seu sentido formal, no seu sentido solene, um texto que condensa as normas de direito constitucional. Olha no quadro aí. No quadro você tem uma síntese do resumo, uma síntese do pensamento do Kelsen acerca da natureza jurídica da Constituição. No nosso próximo vídeo a gente continua com o Kelsen, só que agora vai analisar a Constituição no seu aspecto jurídico positivo. Até lá!